Aguardando aí começar, tá? Bom, novamente aqui, a gente está aqui para mais uma aula virtual, né? Ou uma aula remota. A aula de hoje a gente vai falar de força magnética, né? Que seria, na realidade, a gente vai falar da força de Lorentz, e depois de falar de força de Lorentz, a gente vai falar da lei de Biot-Savart, né? Essa força de Lorentz tem a ver, né, com o somatório das forças, certo? Onde você vai ter uma força magnética e você vai ter uma força elétrica, tá? O que é que acontece é o seguinte, você tem carga e movimento. Se você tem carga, você tem uma força elétrica associada a essa carga, né? Porque a interação entre duas cargas, você tem uma força elétrica associada a isso. Se você tem um campo elétrico, né? E você tem uma carga, você tem um campo elétrico numa determinada região e você tem uma carga, significa dizer que você tem uma força elétrica, certo? Se você tem um campo magnético e você tem carga em movimento, você tem uma força magnética. E se você tem campo magnético, campo elétrico e carga em movimento, você tem as duas forças, tanto força magnética como força elétrica, tá? Força magnética a gente viu semana passada, quando você tinha um ímã permanente, certo? Quando você tem um ímã permanente e você tem carga em movimento, né, próximo a esse ímã permanente, aí ocorre dessas cargas sofrer um desvio, né? Esse desvio pode ocorrer para cima ou para baixo, né? Ou pode correr para um lado ou para o outro, certo? Dependendo da direção do campo e da direção dessa velocidade. A gente viu semana passada, né, que a força magnética, certo? Era a carga vezes a velocidade, vetor B, né? Ou seja, que a força magnética, ela é perpendicular à velocidade e perpendicular ao campo magnético. A gente viu isso, certo? E a outro detalhe é que toda vida que você tem um campo magnético lá e carga movimento nesse campo, né, na região que tem esse campo, você tem uma força associada que faz com que essa carga sofra um desvio, ok? A outra coisa que a gente viu, né, de uma forma mais simples, foi uma coisinha chamada bio, né, que é a força magnética, ela pode ser dada como se fosse bio, ou seja, campo magnético, corrente elétrica, certo? E espaço, né? Variação do espaço. De uma forma mais matemática, né? Mais bonita, vamos dizer assim, a força magnética você pode escrever como sendo a integral, né? De I dl vetor B, certo? Aí isso sim é uma expressão mais bonita, mais matematicamente arranjada, certo? A gente viu todas essas expressões na aula passada, explicou todas elas, né? Comentou sobre todas elas. Essa bio, né, essa força magnética, quando você escreve ela em relação a bio, você está dizendo que quando você tem uma corrente elétrica, numa região que tenha campo magnético, você tem uma força associada, tá? A outra aqui, quando você tem QVB, né, você tem campo, você tem carga em movimento. QV é carga em movimento. Você tem a velocidade aqui da carga, certo? Então, a força magnética, né, nessa expressão, está associada a carga em movimento e campo. Aqui, você tem uma corrente, mas a corrente nada mais é do que uma carga em movimento, né, que passa por uma determinada região transversal com uma velocidade de arraste lá, né? Então, assim, a gente pode ter uma força associada ao quê? Associada a carga e movimento numa região que tem campo, associada a uma região que tem uma corrente elétrica, e essa região também tem campo, certo? O exemplo disso, por exemplo, a gente pode ter uma força magnética entre fios. Entre fios. O que é que aconteceria, por exemplo, você tem aqui um fio interligado a uma bateria, né? Você tem uma bateria aqui, ó, tá? Aqui tem uma bateria, deixa eu botar assim. Aí, nessa bateria que está aqui, está conectada a dois fios. Suponha que os fios estaria passando aqui, né, ó, certo? Esse fio é reto, esse fio é reto, né? E tem o outro fio aqui, ó, certo? Nessa direção. A corrente está indo nessa direção, né? Mas tem um outro fio aqui, tá? Isso aqui tudo é o mesmo fio. No fim das contas, é isso. Aí você passou uma corrente, a corrente sai do positivo, né? O sentido convencional é do positivo para o negativo. Então, você tem aqui,
A corrente está fazendo esse sentido. Então, a corrente aqui, nesse espaço, ela está subindo. A corrente aqui, nesse espaço, ela está descendo. Certo? Então, em uma, a corrente está subindo, na outra, a corrente está descendo. Vamos lembrar disso. A corrente está subindo, a corrente está descendo. Aí, agora a gente tem que olhar como é que estaria o campo nessa região, né? Como é que estaria o campo e por que está vendo aqui, tá vendo aqui, um fio está repelindo o outro fio, certo? Então, as forças, elas fazem o quê? Ela faz com que os fios se repilam, né, ou se atraiam, né? Eu não sei como é que falaria isso corretamente, né? Mas, enfim, vocês entendem aqui que os fios se afastam entre si ou se aproximam entre si, né? Mas quando é que eles se aproximam, quando é que eles se afastam? Então, obviamente, depende da região que está indo o campo, né? Ou então do sentido da corrente, porque um está indo nesse sentido, né? Um está indo nesse sentido, o outro está indo nesse sentido. O que é que aconteceria, por exemplo, se você tivesse vindo do campo, olhando para o campo estivesse saindo aqui da tela? O campo está saindo da tela, deixa eu ver se eu pego aqui umas canetas aqui para poder mostrar isso. Ó, o campo está saindo da tela, aqui a ponta da caneta, tá? Dá dando para ver, tá? A ponta da caneta? Tá, né? Sim. Pronto. O campo está saindo aqui da tela, certo? Da tela do computador. A corrente, nesse primeiro fio aqui, ó, no fio do lado esquerdo, né? Esse fio aqui, ó. Fio aqui, ó. Tá? Esse fio, a corrente está para cima. Então, aqui, como vocês podem observar, a corrente está para cima, o campo está para cá. Aí, o que é que tu vai fazer? Ó? Tu bota a tua mão na corrente, né? Tu bota a tua mão na corrente e... Peraí. Tu bota a tua mão na corrente, é IDLB, né? Tu bota a tua mão na corrente e faz isso. Vai da corrente para o campo. Tá aqui. No outro caso lá, tá aqui. No outro caso lá, o fio tá para cá. Aí o fio tá para cá. Ah, tá aqui. Bota assim, estaria para cá. Mas espera aí. É de um fio para o campo que atua no outro, certo? Vamos ver aqui. Como é que a gente enxerga isso aqui melhor? Lembre-se que o problema básico da eletrodinâmica, tal. Dá uma série informando que dois fios pendurados a partir do teto, centímetro um do outro, certo? Quando ligamos a corrente, conforme os fios, eles se repelem, certo? Como você explica isso? Bem, talvez suponha que a bateria, tal, devido à resistência das cargas, mas essa explicação está incorreta, né? Obviamente, ele vai falar aqui que isso aqui é em relação à força magnética, né? Mas vamos ver por que isso acontece. A esses fios não haveria qualquer força sobre ela, já que os fios são, de fato, eletricamente neutros, né? É força entre fios. A verdade é que os elétrons estão fluindo pelo fio, né? E a corrente... mas existe também cargas estacionárias positivas e cargas tal. Faltou uma coisa que eu esqueci de explicar a vocês. Isso é o problema. A gente vai ver depois, certo? Que campo magnético é gerado também por corrente elétrica, certo? Quando você tem uma corrente elétrica aqui, nesse caso aqui, ó, você tem um fio. Repare, esse fio aqui, ó. Ele tá nesse sentido aqui, ó. Esse fio, nesse movimento, certo? Ele tá gerando um campo que ele faz isso aqui, ó. Ele gira esse campo, tá? Então, o fio tá nesse movimento aqui e o campo fica girando ao redor do fio, certo? Então, é isso. Vamos lá de novo. Cadê aqui o coisa aqui? Tá aqui. Então, nesse fio aqui, acontece isso. Nesse outro fio, a corrente está para cima, o campo está girando aqui, ó. Você sempre gira a sua mão. Então, o campo nesse fio aqui, o campo devido a esse fio, está fazendo isso aqui, está vindo nessa direção. O campo devido a esse fio, está vindo nessa direção. Tá? Todo mundo consegue entender isso. Certo? Aí o que é que tu vai fazer? Tu quer analisar a força? Tu analisa a corrente de um com o campo do outro. É a corrente de um com o campo do outro. Tá?
Não dá para ser a corrente do mesmo com o campo do mesmo, não. É a corrente de um com o campo do outro. Ok? Então, tu vai fazer o seguinte, ó. Veja o seguinte, ó. Aqui você tem um campo nesse fio aqui que está passando nessa região aqui, está passando, entrando. Aqui está entrando, né? Ó. Aqui nessa região aqui, esse campo está saindo. Esse daqui, aqui nessa região, está entrando. Nessa região, está saindo. Ou o contrário, né? É o contrário, foi mal, pessoal. O entrando e o saindo é o contrário, né? Porque o entrando é xizinho e o saindo é pontinho, certo? Entrando, esse daqui está saindo, aqui está entrando. Aqui está entrando, aqui está saindo, certo? Então, lembrando disso, então o que é que a gente tem? Na região interna, o campo está entrando, na região externa, o campo está saindo. Na região interna, o campo está entrando, né? O campo está entrando, tanto faz ser o campo 1 como o campo 2, está entrando, tá? Na região externa, o campo 1, ele está aqui, né? Ele tá vindo para cá, o campo 1 está saindo, né? Aqui é o campo 1, certo? Vou chamar esse fio aqui de 1, esse daqui de 2. E o campo 2 acontece nisso aqui, né? Ele está entrando. Isso aqui é o B2, certo? Nessa região aqui, o campo 1, obviamente, ele está entrando e o campo 2 está saindo. Todo mundo consegue enxergar isso? Deu para entender isso, pessoal? Deu para entender isso? Deu? Professor, pode Pois explicar outra não. vez? Posso sim, Stephanie. Ó, você tem aqui um fio que está acontecendo isso aqui, certo? Aí, quando o fio tá assim, você bota seu dedão na ponta, na direção da corrente e gira sua mão. Gira os outros 4 dedos, certo? Quando você faz isso, você percebe que o campo ele tá fazendo isso aqui, ó. Tá fazendo esse movimento, né? Fazendo esse movimento, ó, tá vendo? Ó? É um movimento no sentido aqui, que é esse daqui, né? Ó, certo? Aí, quando você vem olhar para essa parte aqui, o campo aqui, ele tá entrando. Então, é xizinho. Nesse lado, ele tá saindo. Então, aqui ele está entrando, aqui está saindo. O que está desse lado está entrando, o que está desse lado está saindo. Ó, aqui é o campo 2. O que está desse lado está entrando. O que está desse outro lado, o campo 2, está saindo. E o campo 1 é o contrário. Ó. Você bota o seu dedão aqui no fio 1, né? E gira sua mão. Aí você percebe que o campo 1 está fazendo isso aqui, ó. Então, ele está fazendo isso, ó. Certo? Aí o que está desse lado está entrando, o que está à direita está entrando, o que está à esquerda está saindo, não é? Tá? Então, o que Tá. está à esquerda está saindo, o que está à direita está entrando. Bom, até aí tudo bem, né? Aí vamos analisar o que é que acontece com a corrente 1, ó, a corrente 1 e o campo 2, certo? A corrente 1 com o campo 2. Vamos analisar nesse ponto aqui, ó, tá? Nesse DL aqui, que a gente pegar esse DL aqui. Ó, o DL está indo nessa direção, certo? É a direção da corrente, porque o movimento da carga em movimento é esse daqui, ó, tá? Então ele está indo nessa direção aqui. Aí tá aqui o DL, certo? O campo aqui nesse ponto, devido ao campo 2, o campo 2 do lado, o campo 2 está aqui, então ele está entrando, né? Então, ó, a corrente está vindo para cima e o campo está entrando. A corrente está para cima e o campo está entrando. Aí tu bota a tua mão direita em cima da corrente, assim, certo? E tu desce ela em relação ao campo. Botou a mão em cima da corrente, desceu em relação ao campo, né? Botou o dedão. Desceu em relação ao campo, botou o dedão. Então a força aqui nessa região aqui, estaria indo para cá, ó. Então a força estaria indo para cá. Interessante, né? Certo? Se a força está vindo para cá, então ele está pegando esse fio aqui e afastando do fio 1, do fio 2, né? Se você analisar agora o fio 2 com relação ao fio 1, ou seja, a corrente 2, B1. Corrente 2, B1. A corrente 2, ela está descendo. E o B1 aqui, ele está entrando, não é? Ó, o B1 ele está entrando, certo? Aí tu bota a tua mão direita na corrente
e tu vai pro campo. Bota a tua mão na corrente, vai pro campo. Acontece isso aqui. Então, a força aqui, ó, né, entre os fios, são forças que são o quê? Repulsivas, tá vendo, ó? Todo mundo conseguiu entender, pessoal? Ficou claro? Eita, pô. Vamos fazer aqui no outro, vamos fazer no outro. Vamos ver se a gente entendeu melhor. O que é que tu vai fazer? Primeiro, tu vai construir o campo 1 e o campo 2. Então, os fios aqui, ó, estão na mesma direção, ó. Ou seja, os dois fios aqui, nesse caso aqui, né, os dois fios aqui, nesse caso, estão apontando para cá. Os dois. Certo? Se os dois estão apontando para cá, significa dizer o seguinte, ó. Ó, os dois estão apontando para cá. Certo? Tu vai botar teu dedão na direção do fio, na direção que está a corrente no fio. Botou teu dedão, tu pega tua mão e gira. Só pegar tua mão e girar. Quando tu faz isso, pegou tua mão e girou, tu percebe que o campo vai estar fazendo esse movimento. Vai estar circulando o fio, o campo magnético. Certo? Suponha que aqui é o fio, né? Você botou só o dedão aqui no fio e está girando. Certo? Está girando. Então, ele está nesse movimento. Ok? Então, o campo aqui, ele está nesse movimento aqui, ó. Tá? Se você for olhar, então, o campo está nesse movimento. Se você for olhar o que é que acontece agora, interno e externo, certo? Se o campo está nesse movimento, né? O campo está nesse movimento, mesmo movimento. Ó, enquanto um está entrando, ó, o campo aqui, vamos dizer que esse fio aqui é o fio 1, aqui é o fio 2. O campo 1, o que é que acontece com ele? Ele entra nessa parte, ele sai nessa parte, ele entra nessa parte, exatamente, ele sai nessa parte. Aqui, o que é que acontece com esse? Ele sai nessa parte e ele entra nessa parte. Vamos lá, vamos tentar redesenhar isso aqui que tá feio, né? Aqui tá o fio 1, aqui tá o fio 2. Nesse fio 1, no fio 1, que suponha que aqui seja o fio 1, o campo está fazendo isso aqui. Se ele está fazendo isso aqui, significa dizer que nesse ponto aqui ele está saindo, ó. Ele está vindo aqui nesse movimento, então ele está saindo. O campo sempre é perpendicular, perpendicular não, foi mal, é tangente a esse círculo. Ele sempre é tangente a esse círculo, você tem que imaginar isso. Ele é sempre tangente a esse círculo. Tá? Isso aqui que você está fazendo é desenhando as linhas de campo. Aí o campo é sempre tangente, a direção do campo é sempre tangente a essas linhas de campo, certo? Aí o que é que acontece aqui, nessa parte aqui? Aqui a gente tem que o campo, ele está saindo, é pontinho. Nessa região aqui, o campo é entrando. Se você pegar agora o fio 2, o campo também está fazendo isso aqui, ó. Nesse lado, ele está entrando, tá vendo? A pontinha aqui está mostrando que ele está entrando. Nesse lado aqui, ele está saindo, certo? Um lado ele está saindo, no outro lado ele está entrando. Aí agora o que é que tu vai analisar? Tu quer analisar a força? Tu vai pegar, para analisar a força, tu vai pegar o seguinte, o conjunto. Qual é o conjunto que tu pega? Se tu pegou o fio 1, então tu vai olhar para a corrente 1, campo 2, certo? Não vai olhar corrente 1 com campo 1, tu vai olhar campo 1, corrente 1, campo 2. Ou tu vai pegar, olhar corrente 2, campo 1, certo? Quando tu analisa isso, então tu vai olhar o seguinte, eu quero analisar a corrente 1 com o campo 2, então tu está analisando o fio 1, certo? Analisar o fio 1 tá aqui, ó. Então o fio 1 tá aqui, ó. Ele estava inicialmente nessa posição, certo? Ele estava inicialmente nessa posição, a corrente está vindo nesse sentido, e o campo aqui, devido ao campo 2, o campo aqui, nesse ponto aqui, ó, o campo não está fazendo isso, não é? Ó? Então, nesse ponto aqui, ele está entrando. Então, o campo está entrando. Aí tu vem aqui e tu vai e descreve. A corrente está para cima, a corrente está para cima, o campo está entrando. A corrente está para cima e o campo está entrando. É isso mesmo, né? É. Corrente está para cima, o campo está entrando. A corrente está para cima, o campo está entrando. Então, a força era para lá. Será que eu estou enganado? Não. Vamos ver aqui no outro aqui, ó. Agora, analisar o fio 2. O fio 2 está assim, certo? E o campo 1 aqui estaria entrando.
Tô explicando as coisas a vocês, mano. Do campo 1 aqui. Foi mal, pessoal. Aqui tá saindo, aqui tá entrando, aqui também tá entrando. Certo? A corrente tá para cá, então o campo sempre vai fazer esse movimento. Tá, enquanto que um tá... Tá, então esse daqui tá... Ah, foi mal. Esse aqui tá saindo, né? Esse daqui tá saindo. Esse daqui tá... Esse daqui tá aqui. Tá saindo, foi mal. Então, tô fazendo errado aqui, né? Eu fiz errado aqui o pensamento aqui. A corrente tá para cá, a corrente tá para cima, e o campo tá fazendo esse movimento. Na realidade, é esse movimento. Na realidade, é esse movimento. Foi mal, pessoal. Tá vindo para cá. Então, o campo tá vindo para lá, então a corrente tá fazendo, o campo tá fazendo esse movimento. A corrente tá indo para cima. Então, quando a corrente tá indo para cima, a corrente tá indo para cima, o campo tá fazendo esse movimento. Então, tá girando para cá. Pronto. Deixa eu apagar isso aqui, senão eu me perco todinho de novo. Ó, então, a gente vai ter que analisar esse conjunto. Corrente 1, campo 2, né? Então, como é que seria aqui a corrente, pegar aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, o fio está inicialmente aqui, nesse ponto, certo? Nesse ponto aqui. Aqui é o fio inicialmente. Esse fio tem uma corrente 1, que eu chamei. Esse daqui era o fio 2. Então, estava aqui inicialmente. Aqui tem um fio 2, certo? A corrente está vindo nesse sentido. A corrente está vindo nesse sentido. Estão no mesmo sentido. Aí, quando isso acontece, o que é que acontece? O campo, a corrente está para cima, então o campo faz esse movimento. Aí o campo faz esse movimento aqui. A setinha mostra que o campo aqui está entrando, enquanto que aqui ele está saindo, certo? Então o campo está entrando. Aqui é do mesmo jeito. A setinha mostra que o campo está fazendo... Não, ao contrário, né? Foi mal. Ao contrário. Então o campo está fazendo isso aqui. Está indo para cima, está fazendo isso aqui. Pronto. Então está vindo para cá, para esse sentido. Certo? Deu para entender, galerinha, até aí? É um pouco confuso por causa da regra da mão direita, né? Mas, enfim, suponham vocês que suponham que deu para entender, né? Que está acontecendo isso aqui com o campo. Aí o que é que tu vai fazer? Ó? Tu vai pegar a corrente 1, analisar com o campo 2. A corrente 1 é esse daqui. O campo 2 é o campo gerado por essa função. Só um momento, eu acho que tem alguém querendo entrar. Tem? Tem não. Foi mal. Até aí deu. Pronto, vamos lá. Então, corrente 1, campo 2. Então, a corrente 1, campo 2. A corrente 1 está para cima. E o campo 2, está acontecendo o que com ele? Isso aqui é a corrente 1, está para cima. Aí o campo 2, tu vai olhar o que é que está acontecendo nessa região aqui, ó. O campo 2 nessa região, ele está saindo. Agora sim, ó, a corrente 1 está para cá, o campo 2 está para cá. Ó, corrente 1 está para cá, o campo 2 está para cá. Aqui é a corrente, está aqui o campo. Certo? Corrente, campo. Tu bota tua mão na corrente e desce pro campo. Ó, o fio está sendo puxado para esse lado, ó. Tá vendo? Ó? O fio está sendo puxado para esse lado. No outro caso, a corrente continua para cima e o campo aqui estaria entrando, né, ó. Repara que é o campo 1, é a corrente 2 com o campo 1. E o campo 1, a setinha aqui, ó, estaria mostrando que ele estaria entrando. Então, tu bota tua mão para cá, na corrente, e desce para o campo. Ó, quanto foi que aconteceu? Então, uma força de um está vindo para cá, a força do outro está vindo para cá. Logo, são forças atrativas. Beleza, pessoal? Ficou claro? Deu para fechar a ideia? Sim, não, não, sim. Professor, eu tinha entendido que como se o campo do fio 1 fosse para o mesmo lado que o campo do fio 2, né? Pronto. Quando você tem correntes que estão em sentidos opostos, né, nesse caso aqui, isso acontece.
nesse caso aqui, certo? Quando estão no mesmo sentido, acontece um pouco diferente, porque o que acaba acontecendo, Stephanie, ó, você tem deixa eu desenhar aqui, ó. Você tem aqui um fio 1, certo? Você tem aqui o fio 2. Ó, os dois estão para cima. Tu bota teu dedão, tu gira. Então, tu percebe que os dois vão fazer isso aqui, ó. Vão passar da cá, fazer isso aqui. Vão passar daqui, fazer isso aqui. Certo? Essa setinha mostra o quê? Que ele está entrando. A setinha mostra que ele está entrando. O pontinho aqui mostra que ele está entrando, não. Tá entrando, aqui está saindo. Certo? O pontinho aqui mostra que ele está saindo. Esse daqui é do fio 1. Esse aqui é do fio 2. Repara, quando as correntes estão no mesmo sentido, o campo gerado pelo fio 1, aqui entre as regiões, né, entre as regiões, enquanto um está saindo, o outro está entrando. Quando você pega do outro lado, lado oposto, enquanto um tá entrando, o outro está saindo. Já quando você pega correntes em sentidos opostos, né, em sentidos opostos, a esse daqui, o campo estaria para cá, então estaria girando assim. Esse daqui, o campo estaria girando assim. Ó, repara, ó, a pontinha está no mesmo lado, ó. Já a cabecinha está no lado oposto. Entendeu? Então, de um lado, estaria assim no mesmo sentido, né? O campo estaria no mesmo sentido, tanto campo 1 como tanto campo 2, entre as regiões, né? Entre as regiões. Mas, se você olhar quando os fios estão no mesmo sentido, as correntes estão no mesmo sentido, ocorre o oposto, enquanto que um está entrando, o outro está saindo. Certo? Aí esse oposto, né, é que muda o sentido da força. Por quê? Porque a força é escrito como sendo quem? Né? QV vetor B. Certo? Se você muda o sinal do campo, você não está mudando o sinal da carga, né? O sinal da carga está continuando do mesmo jeito, o sinal da carga ou o sentido da velocidade está continuando o mesmo. Né? Mas você muda o sentido do campo, o sentido da força muda. Certo? Beleza? Ficou claro? Certo. Ficou. Ótimo. Então, dando continuidade aqui, né? Então, essa é a força magnética entre fios. E essa força magnética, né, como eu já falei para vocês, pode ser escrita dessa forma, né? Só que a gente tem uma coisinha chamada força de Lorentz, certo? E o que é essa força de Lorentz? É uma força onde você tem campos magnéticos e campos elétricos presentes. Ou seja, a força agora pode ser escrita como sendo a combinação da força elétrica mais a força magnética, né? Quem seria a força elétrica? QE. Quem seria a força magnética? QVB. Logo, você pode escrever isso como sendo Q, que multiplica o campo elétrico mais a velocidade, vetor B, certo? Aí tem um negócio interessante aqui, que a gente vai falar isso depois, que a força magnética, ela é perpendicular à trajetória. Se ela é perpendicular à trajetória, ela não produz trabalho, né? Ela não produz trabalho, porque é perpendicular à trajetória, certo? Se vocês olharem lá em cima, né, quando você tem os fios lá, a força magnética, ela está indo no sentido, né, que é um sentido perpendicular ao sentido da corrente, certo? Ou seja, o deslocamento das cargas, né, está no sentido perpendicular ao sentido da força. E o trabalho, ele pode ser escrito como sendo a integral de F escalado R, onde esse dr é um deslocamento, né? Se a força é perpendicular ao deslocamento, isso aqui é um produto escalar, logo isso é zero, tá? Então, a força magnética, ela não gera trabalho. Isso é bem interessante. E, além disso, ela não é uma força conservativa, né? Porque ela é uma força central. Vocês vão ver isso depois também. Certo? Esse exemplo aqui a gente já passou. A gente já passou na aula passada, né? Aí aqui tem um negócio interessante, né? Que uma trajetória mais exótica ocorre quando incluímos, né? Se incluirmos um campo elétrico uniforme em um ângulo reto e um campo magnético. A trajetória mais exótica ocorre se incluirmos um campo elétrico uniforme
formando um ângulo reto com um campo magnético. Você tem um campo elétrico, tá aqui, ele mostra, o campo elétrico. Você tem um campo magnético, tá aqui, e os dois são perpendiculares, certo? Ou seja, você tem aqui o campo elétrico e o campo magnético perpendiculares. Aí ele pergunta, né? Suponha, por exemplo, que B aponta na direção X e E aponta na direção Z, como mostra a figura. Uma partícula em repouso é liberada da origem. Qual será o seu caminho? Ele só diz isso, ele só quer saber qual seria a trajetória dessa partícula, certo? O campo elétrico E, ele é escrito como sendo um E de Z na direção Z. O campo elétrico, campo magnético B, ele é escrito como sendo um B de X na direção de X. Onde B de X é o próprio B, né? O E de Z é o próprio E, porque só tem na direção Z. Então, você pode escrever isso assim, e você pode escrever isso assim. Tranquilo até aí, né? Certo? Então, vamos lá. Vamos desenhar isso aqui melhor. Vou baixar isso aqui um pouco mais. E vamos ver o que é que acontece. Então, primeiro, o campo elétrico, né, novamente, é na direção X. O campo magnético, opa, na direção X não, direção Z, né? A gente acabou de falar de direção Z. Vou lá e coloco direção X. O campo magnético é B na direção X, certo? Aí, como é que a gente faz, então, para calcular a trajetória? Quem é essa trajetória? Né? Qual seria a trajetória da partícula? Aí, o que é que ele vai fazer, né? Ele vai lá e começa a conversar um pouco, né? Começa a pensar fisicamente no problema. Então, para ele pensar fisicamente no problema, ele diz o seguinte, vamos primeiro relacionar quantitativamente. Inicialmente, a partícula está em repouso, ou seja, velocidade igual a zero. De que forma a força magnética? De forma que a força magnética é zero. Primeira coisa, a força magnética é zero. Certo? Segundo, quem acelera a partícula, obviamente, vai ser o campo elétrico. Quando você tem uma carga, né? Você tem uma carga, essa carga está parada. Só que você tem um campo elétrico, campo elétrico aqui, né, para cima, como ele mostra aqui, a força elétrica faz com que a partícula venha para cima. Certo? Essa é a força elétrica. A força elétrica faz com que a partícula venha para cima. Por quê? Porque a força elétrica ela é igual à carga vezes o campo elétrico. E por que vai para cima? Porque o campo elétrico está na direção de Z. Então, a força elétrica está na mesma direção do campo elétrico. Aí, primeiro, a partícula vem para cima. Só que a partir do momento que ela faz isso, ela acelera. A partícula acelera, então ela sai do repouso, onde a velocidade era igual a zero, e passa a ter uma velocidade diferente de zero. Como ela passa a ter uma velocidade diferente de zero, né, e essa velocidade está para cima, né, porque é onde está acelerando, certo? Então a velocidade está para cima, o campo magnético está nessa direção, certo? Velocidade para cima, o campo magnético dessa direção. A carga está se movendo nessa direção, o campo magnético está nessa direção. Aí tu vem aqui, ó, é QVB. Então tu bota a tua mão, aqui a velocidade em preto, né? Aqui o campo, certo? Tu bota a tua mão na velocidade, porque é QVB. Tu bota a tua mão na velocidade e tu desce o campo. Aí acontece isso aqui, ó. Então a partícula sobe, né? A partícula vai subindo e ao mesmo tempo ela vai afastando para cá. Por que ela vai afastando para cá? Porque vai acontecendo o seguinte, né? Você vai adquirindo força magnética, essa força magnética faz com que a partícula desvie, né? Esse desvio vai para o outro lado aqui, ó. Então você tem uma força elétrica apontando para cima, fazendo com que essa partícula se mova para cima, e você tem uma força magnética fazendo com que essa partícula venha para o lado. Tá? Ficou claro até aí, né? Ficou claro? Eita. Deu para entender, pessoal? Vocês estão me escutando, não? Deu aqui o pessoal falando no chat aí. Sim. É porque eu não estava vendo aqui o chat, não. Estava no livro. Pronto. Então, voltando lá na brincadeira. Aí, uma outra coisa que vai acontecendo, certo?
Então, você viu que no início a força magnética faz isso. A força magnética não, a força elétrica faz isso. Acelera a partícula. Aí você tem uma força magnética vindo para cá. Aí depois, o que é que acontece? À medida que ela ganha velocidade, uma força magnética se desenvolve, né? Puxa a carga para a direita, a gente já viu isso. Quanto maior a velocidade, mais forte a força magnética, até que se torne um dado momento, né, a partícula em curva e volta ao eixo Y, certo? Até que a partícula, quando a força magnética vai acontecendo o seguinte, essa partícula tá vindo para cá, tá vindo assim, aí ela começa a curvar, 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 curvar. Aí o movimento dela, o lugar dela tá indo agora para cima, ela tá indo para baixo, certo? Então, o lugar dela tá indo para cima, ela tá indo para baixo agora. Aí você muda a direção da força magnética. E você mudou a direção da força, e a força elétrica está apontando para cima, aí você muda de força da direção da força magnética, a força elétrica está apontando para cima, aí você volta de novo esse movimento. Aí fica acontecendo isso, né? Ou seja, você acaba tirando o movimento periódico como se fosse uma função modular de seno e cosseno, né? Como vocês podem ver aqui, ó. É como se fosse uma função modular, né? A essa altura, a carga se movendo contra a força elétrica de forma que começa a desacelerar. Aí a força magnética, então, diminui e a força elétrica passa a prevalecer, trazendo de novo a partícula para o ponto de repouso e trazendo de novo o mesmo processo, certo? Agora, como é que a gente faz para calcular? Primeiro, a velocidade está assim, né? Primeira coisa, a gente tem que a velocidade é igual a isso. Como é que a gente calcula a velocidade? Voltando lá, como não há forças na direção x, a posição da partícula em qualquer momento, t pode ser descrita como sendo isso aqui, né? 0, y de t e z de t. Então, a velocidade, obviamente, é a derivada da posição. Aí você pode escrever isso como sendo, então, 0, y ponto, z ponto, certo? E v vetor b você pode escrever dessa forma. Aqui você teria, então, v vetor b, você pode calcular o de determinante aqui, né? Quando você calcula os determinantes, você vai ter somente esse vezes esse, na direção de z. E você vai ter aqui YZB, pronto, YZB, né? Z ponto, no caso, né? A primeira coisa, pessoal, vocês entenderam por que você pode escrever a velocidade dessa forma? Vamos lá, voltar aqui, ó. Você está vendo que o movimento tá, o campo está na direção X, o campo B está na direção X, o campo E está na direção Z. Então, como com o campo B está na direção X, certo? O campo B está na direção X, aqui na direção X, você não vai ter força. Você não vai ter força na direção X. Certo? Por que você não vai ter força na direção X? Como o campo E está na direção Z, ela gera uma força na direção Z. O campo V o V não, né? O campo B está na direção X, certo? Como o campo está na direção X e a força tem que ser perpendicular ao campo, a gente já viu que a força magnética é perpendicular a B. Então, você tem força na direção Z ou na direção Y. Certo? Devido a B, só tem força na direção Z ou na direção Y. E devido a S, só tem força na direção Z. Tá? Então, como o B é um B na direção de X, você só vai ter força, né? A força que seria 0 em X, por quê? Porque a força é perpendicular a B, né? E o campo elétrico não está na direção X, então você só tem força, né, magnética aqui na direção Y ou Z. Ou seja, você vai ter uma F de Y e uma F de Z. Você pode ter isso dependendo da velocidade, certo? Mas a gente viu que a velocidade estando em Z, o campo vai ficar a força vai ficar em X. Ou, o campo estando em Z, a força vai ficar em Y. Beleza? Como o campo elétrico está na direção de Z, o campo elétrico está na direção de Z, aí a força está na mesma direção, ou seja, a força elétrica é 0, 0, uma F de X.
certo? Ou seja, só depende de x. Logo, como as forças estão na direção de x, não, macho, é z. Z, eu tô sempre confundido, né? Que você tem que o campo elétrico está na direção de z, o campo elétrico está na direção de z, então a força também está na direção de z. Ou seja, você pode escrever que a força é algo do 0, 0, F de z, tá? Aí, o que é que acontece isso aqui? Como você tem força e força é igual a massa vezes aceleração, pela segunda lei de Newton, né? Aí, o que é que você vai ter? Você vai ter a aceleração na direção da força, tá? Ou seja, você vai ter velocidade quando você tem aceleração, né? Obviamente, a aceleração é uma variação da velocidade, então você vai ter uma variação da velocidade naquele sentido. Logo, a velocidade pode estar somente no eixo Z ou somente no eixo Y, tá? Aí aqui, se você olhar de novo para aquela expressão lá anterior, repare, você não tem velocidade no eixo X, por quê? Porque o campo magnético está na direção X. Novamente, você não produz força na direção X, você só produz força nas outras direções. Então, você teria uma velocidade na direção Y e uma velocidade na direção Z. Quando você vai calcular VB, né, e multiplica por Q, você vai ter a força magnética, né? A força magnética é igual a Q, vetor B. QV, vetor B. Aí você calcula a força magnética, aí depois você vai calcular a força elétrica, certo? Que a força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. Ou seja, você então vai ter carga E vezes a direção Z, que V na direção Z, né? Na direção Z, Y, na direção Z não, QV de Z, V de Z na direção Y, QV de Y na direção Z. Então, isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. E a massa vezes a aceleração vai estar novamente na direção de Z e na direção de Y, porque você não tem força na direção de X. Você pode escrever dessa forma. Ou seja, então, na direção de X, você comparar a direção de X é 0 igual a 0. Se você comparar a direção de Y, você vai ter, então, MY, dois pontos, igual. Só o que está na direção de Y é isso. Então, você teria aqui BZ ponto. E você teria aqui a parte que você tem, que é menos QBY ponto igual a MZ dois pontos. Certo? Aí você faz uma brincadeira aqui, que você olha essas duas expressões, você pode, então, tentar resolver esse sistema de equações diferenciais. No fim das contas, é isso que você vai fazer. Resolver esse sistema de equações diferenciais, né? E por conveniência, você pode transformar esse ômega em QB sobre M. Então, você teria aqui QB sobre M igual a ômega, né? Logo, você teria essa parte aqui, ó, Y dois pontos, QB sobre M é igual a ômega. Então, você teria Y dois pontos igual a ômega Z ponto. E você teria Z dois pontos igual a ômega E sobre B menos Y ponto. Tá? Aí, obviamente, o que você vai fazer? Você vai resolver esse sistema de equações diferenciais. E quando você resolve o sistema de equações diferenciais, você vai ter como solução algo do tipo cosseno mais seno, né? Mais uma expressão a mais ali, certo? Só que teria que resolver essa equação diferenciais. Obviamente, vocês sabem resolver isso, eu não preciso estar passando isso para vocês. Vocês já fizeram a disciplina de equações diferenciais, vocês conseguem resolver esse sistema. Suponho eu. Né? Enfim, aqui eu posso apagar isso aqui, né? Apagar isso aqui. Aí, como você tem que x ao quadrado, cadê? Como você tem que cosseno ao quadrado de ômega t mais seno ao quadrado de ômega t é igual a 1, certo? Você pode, então, descrever que y menos r ômega t, né, que você coloca esse seno aqui em evidência, ou cosseno em evidência,
né? Você substitui, coloca aqui, e no fim das contas, você vai ter essa expressão, que essa expressão forma um círculo, né? Centrado aonde? Né? R no zero, você tem a fórmula do círculo, que zero vai ser no x, né, no caso, né? Vai ser no plano YZ, vai ser R, ômega t, R, certo? E velocidade na direção x, que é velocidade constante, que é a razão entre E e B. Aí o interessante disso, pessoal, que ele fez esse exemplo, né, para mostrar um pouco a vocês, que quando você tem campo elétrico numa direção perpendicular ao campo magnético, né, a propagação da onda, ela se dá na direção oposta, certo? A propagação da onda, ela se dá na direção oposta. Então, você tem um campo elétrico indo para cá, o campo magnético vindo para cá, mas a propagação da onda é na direção oposta. Então, ele fez esse exemplo aqui para mostrar uma coisinha para vocês, que vocês vão ver lá na frente, né? Que acho que é vetor de point, eu acho que é assim que se escreve. Deixa eu conferir aqui, tá? Só um momento. Vetor de point, não sei se é assim que se escreve. Tá aqui. Point, exatamente. Aí ele vai fazer exatamente essa brincadeira, que é... Deixa eu ver se tem imagens aqui. Essas imagens aqui não estão muito legais, não, mas essa aqui está melhor. Aqui, ó, como vocês podem ver, tá aqui o campo elétrico, o campo magnético, ele fica variando e fica com essa propagação vem na direção do vetor de point, né? Então, esse exemplo é algo que vocês vão ver mais lá na frente, só que de outra cara, né? Só que com outro ponto de vista. Tá? Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Vamos ver aqui o que foi que vocês escreveram aqui. Deu sim, né? Pronto, depois resolvam lá o sistema de equações diferenciais. Tentem encontrar aquelas equações lá. É bem divertido, tá? Aí aquele, como ele colocou aqui, ó, já passei para vocês, forças magnéticas não realizam trabalho, certo? Força magnética, ela não realiza trabalho. Isso aqui já foi colocado para vocês já. A história do desvio, né? Quando você tem uma carga e você tem uma região que tem campo, você tem um desvio, certo? E esse desvio é bem interessante que você pode ter o controle, tá? O controle, por exemplo, se você tiver um feixe de elétrons, você quer controlar aquele feixe de elétrons, quer que o elétron bata numa determinada região, você coloca campo magnético, né? Aí você coloca, então você teria carga em movimento, que é elétrico em movimento, você coloca uma diferença de potencial na ponta de alguma coisa, que faça com que o elétron seja ejetado daquele material. Então, você tem uma ejeção desses elétrons, né? Os elétrons saem desse material com uma determinada velocidade. Então, você bota um campo magnético e você tem como, então, fixar o feixe de elétrons, né? Aí eu separei para vocês aqui mais um negócio que eu quero mostrar para vocês, que foi um videozinho, né? Eu vou até pegar aqui e compartilhar aqui com vocês aqui no chat, tá? Depois vocês assistam em casa ou assistam de novo, né? Quem sabe, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês esse videozinho aqui. E esse vídeo fala exatamente dessa parte da força de Lorentz, tá? Só um momento aqui, botando aqui o vídeo aqui. Não sei se vocês conseguem escutar o vídeo. Tá dando para escutar o som do vídeo? Ok. Pessoal, então hoje eu ainda vou continuar falando para vocês sobre a força de Lorentz, tá? Então a força de Lorentz é uma força que uma carga sofre ao entrar numa região de campo elétrico e magnético, tá? Então aqui eu tenho uma carga positiva que entrou nessa região. E aqui eu tenho um capacitor. Associado a esse capacitor, eu tenho um campo elétrico, tá? A força elétrica, essa componente da força de Lorentz, ela está nessa direção, tá? Então aqui é uma carga positiva, se repele dessas cargas. Aqui, pessoal, como vocês podem observar, né, por que a força de Lorentz, né,
a força, componente da força de Lorentz, componente do campo elétrico está nessa direção. Porque, lembrando, a força do campo magnético, do campo elétrico, certo? Vai estar sempre na mesma direção do campo elétrico. A força do campo elétrico está sempre na mesma direção do campo elétrico, tá? Então, a força elétrica é Q vetor E. Significa dizer que a direção do campo elétrico é igual à direção da força, certo? Aí, o que acontece no capacitor? Você tem carga negativa de um lado, carga positiva do outro. Você lembra que o campo, você está saindo da carga positiva e entrando na carga negativa? Você está, carga positiva, você está saindo. Carga negativa, você está entrando, tá? Então, o campo está vindo da carga positiva para a carga negativa. O campo está vindo nessa direção. Logo, a força também está vindo nessa direção, tá? Dando continuidade aqui ao vídeo, né? As positivas, a força está nessa direção, tá? E eu tenho também nessa região um campo magnético. O campo magnético está entrando na tela do computador. Pronto, o xizinho aqui é em azul, né? É o do campo, né? Então, o campo está entrando na tela do computador, a velocidade está vindo nessa direção, certo? A velocidade está vindo nessa direção, o campo está entrando na tela do computador. Aí tu bota a tua mão na velocidade, e tu gira da velocidade para o campo. Aí a força magnética está para cima. E é isso que ele vai mostrar aí, ó. Tá? E aí tem uma partícula que caminha nessa direção. A força magnética está aqui, está nessa direção. E essa força magnética é dada por essa componente aqui da força de Lorentz. Vamos olhar isso utilizando uma outra montagem. Vamos utilizar esse tubo aqui. Na verdade, esse tubo é para você medir a relação carga-massa do elétron. Mas é legal aqui porque a gente consegue ter campo elétrico e campo magnético. Tá? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui, olha, nessa partezinha. O que tem aqui? Tá? Então, isso aqui é isso aqui. E isso aqui é isso aqui. Ó, tá? Então, o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho um filamento, que eu vou passar a corrente, esse filamento vai aquecer, vai emitir elétrons. E aí, daqui para cá, tem uma diferença de potencial que vai até uns 400 volts. Então, isso aqui fica positivo. Esse feixe de elétron é acelerado. E ele começa a caminhar nessa direção aqui. O feixe de elétrons aqui, através do efeito termiônico, eu gero elétrons e com essa diferença de potencial eu acelero esse feixe. A força elétrica está na direção do campo elétrico, tá? E eu vou mostrar para vocês agora isso, tá legal? Então aqui, eu tenho o meu tubo, tá? Eu vou aumentar essa diferença de potencial aqui. Então observe que vai aparecer um feixezinho azul ali, ó. Estou aumentando a diferença, ainda não aparece. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho o meu feixe de elétrons. Esse azulzinho que está aparecendo aí. Tá legal? Na verdade, pessoal, eu não estou vendo os elétrons. Os elétrons têm energia cinética altíssima, estou acelerando. Eles colidem com átomos de argônio que tem aqui dentro, tem uma atmosfera de argônio, transfere energia para o argônio e o argônio emite essa luz azul. Tá? Então, essa componente que nós observamos agora, tá, só depende do campo elétrico. Vamos agora ver como é que eu posso ativar o campo magnético, para que a gente veja essa outra componente da força de Lorentz. Essa configuração de bobinas aqui, essa configuração aqui, a gente chama de configuração de Helmholtz. Tá? São bobinas que estão afastadas uma da outra, justamente em uma distância que é igual ao raio dela. E aí, nessa região, aparece uma região de campo magnético constante. Então, agora, quando eu ligar essas bobinas, vai aparecer um campo magnético. Então, esse feixe de elétrons vai sofrer essa ação do campo magnético. Tá legal? Então, é o seguinte, vamos olhar agora essa componente. Essa componente da força magnética eu posso calcular fazendo esse produto vetorial. Tá? Mas eu também posso descobrir a direção da força utilizando a regra da mão direita. Tá? Então, essa aqui existe, quando eu ligar essas bobinas, vai aparecer um campo magnético, e o campo magnético ele está entrando aqui. Pessoal, tá dando para entender até agora, não? Se tiver alguma dúvida, podem perguntar, tá? Dá para escutar também o senhorzinho, né? Tá dando para entender, né? Vamos lá, voltar aqui.
como se estivesse aqui. Então é o seguinte, como é que é a regra da mão direita? A regra da mão direita é o seguinte, a ponta dos dedos vão apontar na direção da velocidade dos portadores, na direção da corrente. Então, eu tenho um feixe de elétrons que estava subindo aqui. Então, estava assim. E o campo, os meus dedos vão virar na direção do campo. O campo está assim. Então, assim e assim. A força estaria para cá. Isso é verdade. Então, tem que a regra da mão direita, ela é para uma carga positiva. Então, uma carga positiva sairia na minha direção. Mas aqui o que eu tenho são elétrons, tem carga negativa. Então, eles vão sair na outra direção. Tá legal? Tá? E é isso que nós vamos verificar agora. Então, eu vou acelerar o meu feixe de elétrons e vou aumentar o campo. Tá? Então, vamos ver. Então, aqui, ó, eu vou acelerar o meu feixe de elétrons. Tá aqui, estou acelerando, estou aumentando a diferença de potencial. Tá? Ele saiu aqui, está descrevendo uma linha reta. E agora, eu vou aumentar o campo magnético nas minhas bobinas. Ó, vou aumentar o campo magnético, ó, eles começam a encurvar. Tá certo? Tá? Aqui, ó. Então, encurvou nessa direção. Estão indo para lá, ó. Tá? O que está acontecendo aqui? Meu feixe de elétron está nessa direção. O campo está assim. A força estaria para cá. Mas como são cargas negativas, elas estão para lá. Tá legal? Eu posso agora inverter a direção do campo magnético. Como é que eu faço isso? Basta que eu inverta a polaridade que a corrente está percorrendo nas bobinas. E é isso que eu vou fazer. Tá legal? Tá? Então agora eu inverti a polaridade lá e vou aumentar o campo. Ó como ele está vindo para o meu lado agora. Ó. Tá vendo? Está encurvando para cá. Eu vou inverter de novo a polaridade. Tá? Vou voltar ao que era anteriormente. Tá? Então tá aqui. Tá certo? Vou ligar aqui. Tá? E vou aumentar o campo, ela descreve essa trajetória circular. Tá? Então, aqui, pessoal, nós estamos vendo a ação do campo elétrico e do campo magnético atuando numa carga negativa, atuando no elétron. Então, vamos dar uma olhada agora nisso aqui em detalhes. Então, aqui eu tenho um feixe de elétrons que está descrevendo essa trajetória. Tá? Esse feixe de elétrons foi gerado por efeito fermiônico, foi acelerado devido ao campo elétrico e ele entra nessa região de campo magnético e descreve essa trajetória. Então, aqui eu tenho a velocidade dos elétrons e aqui eu tenho a direção do campo, que foi gerada pelas minhas bobinas. Tá? E aqui eu tenho a direção da força. Para descobrir a direção dessa força, você pode fazer esse produto vetorial. Ou você pode utilizar a regra da mão direita. O que você tem que lembrar é que a regra da mão direita ela vale para uma carga positiva. E aqui nós estamos trabalhando com cargas negativas. Tá? Então você aplica a regra da mão direita, V está nessa direção, B está assim, a força estaria para mim, estaria na minha direção. Mas aqui eu estou trabalhando com elétrons. Então eu tenho que inverter o sentido da força. Então a força está assim. E por isso ele descreve essa trajetória aqui. Tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima. Bom, depois ficou claro, pessoal, é a experiênciazinha lá. Show de bola. Deu para entender, então, o que é essa força magnética, né? Ou, melhor, né? Essa força de Lorentz, né? Deu para entender aí. Deu para entender, então, também como é que a gente faz para poder ejetar esses elétrons, né? Ele até comenta sobre isso também. Aí, essa parte aqui, que é a expressão de F magnético igual a I dl vetor B, a gente já fez isso, certo? A gente já fez essa brincadeira, já mostrou essa equação, né? Mas, obviamente, a gente não fez um exercício, né? Mas pegando aqui, por exemplo, esse exemplo, né? Lembrando aqui dessa expressão, que a força magnética é igual a I, a integral de dl vetor B. dl vetor B, tá? Aí, tu vai sempre imaginar para qual direção está o dl, para qual direção está o B, tu vai fazer um produto vetorial antes de fazer a integral, certo? Então, por exemplo, um circuito de um fio, né, de forma retangular, repara, o fio tem forma retangular.
sustentado por uma massa M, é pendurado na vertical, né? Pendurado na vertical, com um dos lados e um campo magnético B, que aponta para dentro. Então, aponta para dentro, ou seja, o campo magnético está para dentro, certo? Na região da figura 5.10, essa figura aqui. Então, essa região aqui tem campo magnético, esse campo magnético está apontando para dentro. Você tem aqui uma espira, né, que é um quadrado de lado A. É um quadrado ou um retângulo? Retângulo, né? Só que esse retângulo aqui tem um lado A, né? Você tem aqui corrente passando nesse sentido aqui, o sentido horário, certo? E você tem uma massa M aqui. Ó, tem várias informações aqui nessa figura. Aí vamos lá. Para que corrente no circuito a força magnética é equilibrada exatamente à força gravitacional? Aí vamos lá, primeira parte. Força gravitacional, né? Força gravitacional é a massa vezes a gravidade, certo? E ele quer saber quando é que a força magnética, é igual à força gravitacional, a condição de equilíbrio, né? E olha, as duas forças são verticais. A força gravitacional está para baixo. Só essa, um besouro. E a força magnética está para cima. Bom, não sei. Tá? A gente tem que descobrir isso. Se a força magnética está para cima. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, como é que a gente faz isso? Desculpa aí. A força gravitacional está para baixo. Certo? Para poder ter equilíbrio, a força magnética tem que estar para cima. Mas como é que a gente faz para descobrir que a força magnética está para cima? Primeiro, a gente tem que ver o seguinte, a corrente está no sentido horário, certo? A corrente está no sentido horário. Então, a corrente nessa região aqui, ela está passando para cá, ó. Ela está aqui. A corrente está nessa direção aqui, ó. Repara a ponta aqui vou botar aqui em azul. Repara essa ponta aqui, né? A corrente está nesse sentido. O campo está entrando. Então, o campo está entrando. Aí, tu vai botar tua mão em cima da corrente, certo? E dirigir tua mão para o campo. Ó, a força está para cima. Pega a tua mão, bota em cima da corrente, dirige tua mão para o campo. A força está para cima. Certo? Então, a força acontece isso aqui. Ó, então, é fácil entender que a força magnética é igual à força gravitacional, né? Então, estão em sentidos opostos. Aí, o que é que tu vai fazer? Né? A força magnética, quem é? Força magnética é igual a bio, né? Ou seja, campo magnético, corrente elétrica, lado, certo? Ou comprimento, né? Então, a força magnética vai ser igual a IPA, como ele colocou, certo? A força gravitacional, quem é a força gravitacional? A força gravitacional é mg. Aí você iguala as duas e você vai ter essa relação, certo? Que a corrente elétrica vai ser igual a mg dividido por BA, que é a corrente que ele queria. É bem simples, né, esse exercício, né? Certo? Aí, o que acontece agora se aumentarmos a corrente? Obviamente, se você aumentar a corrente, pessoal, significa dizer que esse peso, certo? Esse peso começa a subir. Por quê? Porque a força magnética ela se torna maior do que a força gravitacional. Tá? Então, você tem movimento para cá, para essa direção. Certo? Aí, o que é que acontece? Você vai ter, então, que a força magnética, quem era? Não era IBA igual à força gravitacional, que é mg, né? E o trabalho aqui agora que você vai ter, né? Você pode ter um trabalho, por exemplo, de arrastar essa carga para cima, uma altura A, por exemplo. Então, o trabalho para você arrastar essa carga para cima aqui, de uma altura
A ou H, como ele colocou aqui, trabalho para você arrastar essa carga para cima de uma altura H, você pode fazer simplesmente isso dizendo que é mgh, né? Se eu não tiver a massa, mas se eu tiver I campo, né? I campo e A, então você pode dizer que o trabalho vai ser igual, o trabalho da força magnética vai ser igual a I, B, A, H, né? Que é uma força vezes o deslocamento. Certo? Nesse caso, a força magnética está no mesmo sentido do deslocamento, mas não deslocamento do fio, mas sim do deslocamento da massa. Repare, não é o deslocamento do fio, certo? O deslocamento da carga. O trabalho é o deslocamento aqui da massa. Você estaria calculando o trabalho do deslocamento da massa por uma altura H. Belezinha? Deu para entender? Ficou claro isso? Você não tem trabalho da força magnética de arrastar uma carga nesse ponto até esse ponto. Mas você pode ter trabalho da força magnética de arrastar um outro ponto que está interconectado, certo? A espira. Belezinha? Ficou claro, pessoal? Ficou claro? Acho que sim, né? Cadê aqui? Sim, sim. Pronto. Bom, pessoal, a próxima parte aqui, né, é uma parte um pouco mais confusa, né, que tem a ver com esse teorema da continuidade, que eu acho que eu não vou passar, mas tem a outra parte, que é a parte da lei de Piazzi-Savart, né, que eu vou deixar para a próxima aula, tá? É um pouco mais, vamos dizer, difícil, né? Vamos dizer assim, certo? A lei de Piazzi-Savart, obviamente, vocês vão ter que aceitar ela, porque é uma lei empírica, tá? Você não tem como demonstrar ela de forma matemática, bonitinha, porque é uma lei empírica, é uma lei que foi calculada experimentalmente. Então, você tem um modelo matemático a partir de uma experiência. Isso é bem interessante, tá? Ela é válida por qualquer tipo de experiência. Então, aí, a partir dela, a gente pode tirar algumas conclusões. A partir dela, a gente pode calcular o divergente de B, a gente pode calcular o rotacional de B, mostrar que o divergente de B é igual a zero, né? Quando você faz isso, você mostra que B não tem monopólios magnéticos, né? Quando você calcula o rotacional de B, você vê que ela é irrotacional, ou seja, que o rotacional de B é diferente de zero, certo? A gente acabou de ver isso, né? Quando você tem um fio, o campo magnético fica girando em torno desse fio. Quando você tem uma espira, então a corrente está girando aqui, o campo está entrando ou está saindo, certo? Então está no centro dessa espira o campo. Então esse campo ele é irrotacional. Aí a gente não vai ter uma lei de Gauss para o magnetismo voltado lá em relação ao divergente, mas a gente vai ter uma lei de Gauss para o magnetismo relacionando ao rotacional. Tá? A gente vai ver isso depois, certo? Nas próximas aulas. Enfim, eu vou ficar por aqui, tá? E durante a semana eu faço alguns exercícios, coloco lá no canal e acho que é isso. Parar aqui a gravação aqui.